Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos hoje começar com uma das disciplinas mais importantes que nós temos para concurso público, que é a língua portuguesa. Então, para você que está começando nesse mundo, iniciando nesse mundo de concurso, e você realmente quer mudar a sua vida, então a gente vai fazer para você agora uma sequência de aulas muito interessantes, bem didáticas, para que você entenda o que é o mundo dos concursos e como você pode mudar a sua vida estudando para concursos. Então, qual a intenção da nossa aula hoje? Então, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Giancarla Bombonato, já trabalho com concurso público já há alguns anos, especialmente com língua portuguesa e redação para concursos. Então, meu objetivo hoje, o que eu faço hoje é especialmente trabalhar para concurso público 100%, tá? Já estou no Alfacom aqui já faz 7 anos, então eu já tenho toda uma experiência de direcionar toda a minha atuação para isso. E o que é legal, quando a gente trabalha como professor de concurso, a gente não só dá aula da matéria e tudo mais. Todo o trabalho é olhar a matéria, saber o que é mais importante, buscar formas didáticas e práticas para que você aprenda o conteúdo de forma fácil, né, para facilitar muito a sua vida. Nós estudamos todo o processo de entender como as provas são aplicadas. Então, é muita coisa nesse universo de concurso. E para começar, tem que dar o primeiro passo. A ideia é você, inicialmente, entender como é o mundo dos concursos e de cada disciplina. Então, para português, quando você fala assim português, nossa, faz muito tempo que eu saí da escola, não tem problema. A ideia é que você entenda que as provas de português, elas não cobram a forma como você fala no dia a dia. Toda prova de língua portuguesa não cobra a oralidade, não cobra a fala, não é como você fala, é regra por regra. Então, às vezes quando a gente acha assim, não vou precisar dar português porque é fácil, não é. É só compreensão, não é também. As provas, elas cobram sim um conhecimento técnico. Como é que a gente vai saber como estudar português? Então é assim, só para você entender como é o processo de concurso público. Todo concurso público, ele tem sempre um edital, e nesse edital de concurso, você vai ter lá os conteúdos programáticos de cada disciplina. Então, cada matéria vai ter o seu conteúdo programático. E claro que português também tem isso. Então, você tem lá todos bem certinho quais são os conteúdos, o que você tem que estudar e tudo mais. E o ideal para matérias que são muito cobradas, por exemplo, português, matemática, informática, direito constitucional e administrativo, que são matérias comuns a praticamente todas as provas, que você comece a estudar com bastante antecedência, não só quando abrir o edital. Então, qual a ideia? Existem conteúdos que são praticamente comuns a quase todos os concursos. Então, o que você tem que fazer? Estudar de forma direcionada os conteúdos mais importantes e ter uma base para isso. Claro que você olha assim, não, mas eu estou começando agora, como é que eu faço? Você tem que dar o primeiro passo e começar devagar, até você entender o que são os concursos e como é que você pode estudar para isso. Uma forma que a gente vai ter que ter cuidado é entender como direcionar o estudo. Então, por exemplo, eu vou estudar a língua portuguesa. Perfeito. Então tá, professora Giancarla, se eu estudar a língua portuguesa, a pergunta mais comum que eu ouço muito de quem começa a estudar, de quem já está há um tempo estudando também, como é que eu faço para começar a estudar língua portuguesa? Por onde eu começo? Como é que eu faço isso? Claro que é difícil, porque se você olhar um edital de qualquer concurso de língua portuguesa, você vai olhar assim um monte de assunto. E assuntos que a gente não vê no dia a dia, né? Ninguém vai assim, ai, que bom, vou dormir hoje, deixa eu pensar, acho que hoje eu vou estudar um pouco sobre acordo ortográfico. Ninguém lê isso. Meu livro de cabeceira, acordo ortográfico da língua portuguesa. Não é isso, tá? Ou você não pensa assim, não, mas peraí, agora eu vou usar um verbo assim para falar. Ninguém pensa na regra, simplesmente fala. Então, como é que a gente pode direcionar o estudo de língua portuguesa? Como é que eu posso me organizar quanto a isso? Antes de eu começar na prática, vem aqui, me acompanhe. Vou te mostrar um material bem legal, porque claro que quando você começa a estudar, você sabe que existem muitas dúvidas, muitas. Você fala assim, nossa, eu tenho dúvida de tudo.
o que eu faço, onde eu busco referencial teórico, porque você tem que ter um pouco de teoria, né? Estudar um pouco de conteúdos para resolver uma questão de forma segura. Então, eu vou te mostrar aqui um material bem legal, que é o nosso básico para concursos, tá? Nesse material, só para você entender, aqui você tem as principais matérias, não principais porque elas são mais importantes, tá? É porque são matérias cobradas em praticamente todos os concursos. Então, esse básico para concurso te dá uma base para todo tipo de prova. O que tem de legal aqui? Vou te mostrar agora a parte de língua portuguesa. Então, o que acontece? Cada matéria, você vai ter em cada matéria os assuntos importantes, tá? Então, você tem aqui, ó, olha só o nosso sumário. O sumário, cada disciplina, você vai ter aqui tudo que cai, tudo bem certinho, ó. Estrutura de palavras, morfologia, tudo aqui, ó, bem certinho. Então, por exemplo, para a língua portuguesa, esse sumário ele já foi organizado de tal maneira que você pode seguir sequencialmente o estudo assim. Começa pelo capítulo 1, capítulo 2, não é para você pular e fazer qualquer um. Essa sequência aqui já é didática, já é uma sequência organizada, para você entender como fazer o estudo de língua portuguesa. Então, por exemplo, você começa lá entendendo estrutura e formação de palavras. Aí entende a parte da morfologia, parte geral de morfologia, que são as classes de palavras. Então, é uma sequência didática muito boa. O que tem também de parte bem interessante em relação a esse conteúdo aqui, que seria a esse material? Por exemplo, aqui nós temos o nosso sumário mais expandido aqui, né? Aqui nós temos todos os capítulos divididos, o que tem em cada capítulo, então você consegue direcionar a sua forma de estudar. Você tem tudo marcadinho aqui. E você consegue, claro, é um material bom, porque todo material você consegue fazer o quê? Riscar, né? A ideia de ter um material didático não é para ele ficar bonitinho assim não, tá? Esse aqui tá bem bonitinho, não tem nenhum risco, nada. Olha que material lindo. Não é para isso que tem que servir o material. Ele tem que servir para você riscar mesmo. E o que tem de legal aqui, ó? Por exemplo, aqui nós temos o capítulo que fala de morfologia, que é o início do português mesmo. Então, o que você tem aqui, ó? Você vai ter o seguinte, um material didático organizado. Por exemplo, substantivo. O que você pode fazer? Substantivo, você tem aqui, ó, a definição de substantivo. Então, você faz o quê? Marca aqui. A ideia do material didático é te auxiliar. Então, marquei aqui, muito bem. Aí temos tipos de substantivos. Você continua estudando e o que tem de legal, por exemplo, nesse material aqui? Que você tem a teoria e você tem questões. Então, por exemplo, no final do material, de cada capítulo, tá? Você tem o quê? Os exercícios. Porque só a teoria pela teoria também não dá. Então, você tem que ter a teoria, que é a base para exercícios. Então, veja que legal, você consegue ter essa organização aqui e entender como fazer tudo isso. E esse material já faz tudo isso de forma bem direcionada, já é uma sequência didática. O que me pedem muito, como eu começo língua portuguesa? É por isso, tá? Outra forma de você entender língua portuguesa é o seguinte. Então, você está começando a estudar língua portuguesa. O que é legal que você faça para começar a estudar? Claro, você tem que ter aqui um material didático legal, que te oriente, dê suporte, né? Deu dúvida, vou ao material didático. Tem que ser um material que te dê esse suporte. Outra coisa importante, não só ter um material didático. Você tem que ter um caderno. Uma forma bem interessante de você ter aquelas fichinhas que você faz resumos. Então, a ideia é você ter um material didático e, a partir desse material didático, construir os seus resumos. Porque são eles que te dão suporte depois, se você falar assim, eu já vi isso em algum lugar, eu já li isso, agora eu estou entendendo. Então, a ideia é essa mesma. Por isso que na língua portuguesa, fazer esse tipo de organização, ter um caderno próprio para cada disciplina, isso é bem legal. Então, uma dica bem importante, vai estudar qualquer disciplina, tenha, além do material didático, vamos marcar aqui, ó. Então, você tem que ter um bom material didático, tá? Que vai te dar o suporte teórico, né? O material didático aqui, perfeito. Esse material didático já tem, claro, alguns tipos de conteúdos com as questões. Você tem que ter um caderno ou então aquelas fichas de anotações para que você possa fazer as suas próprias anotações, os seus resumos, tá? Isso é muito bom. Esses resumos aqui, eles te dão um suporte muito bom para você saber o que você já estudou, o que você não estudou e fazer toda essa reescrita.
Tudo isso é muito bom para você começar aqui, para você rever conteúdos e fazer essa parte inicial. Vamos agora à parte bem prática, só para você entender como não é tão difícil assim estar para concurso, porque é uma coisa que eu estudo muito. Ai, português é muito difícil. É difícil até você começar a entender a lógica do português. Assim como matemática é difícil, sim, quando você não sabe a base. Eu falo assim, quando você vai, por exemplo, você vai para um lugar diferente. Imagine que você tem que sair daqui do seu lugar e ir para outro bairro. Se você nunca foi por aquele caminho, a primeira vez que você vai assim meio desconfiado, né? Você olha assim, não conheço nada aqui, já vai com medo de errar o endereço, não sabe às vezes a rua direito, fica meio perdido, aquela ideia assim, tá bem perdidão. Então, quando você vai a primeira vez, já vai um pouco com medo, com receio. Você vai a segunda vez para o mesmo endereço, você já vai, eu já vim por aqui, beleza, já estou sabendo. Se você for lá umas 10 vezes, você vai até de olho fechado. E a ideia de estudar para um curso é mais ou menos assim. A primeira vez, o primeiro contato com a disciplina, você olha assim, eu nunca vou aprender isso. Credo, que horror. Esse é o primeiro contato que você vai ter. Primeira impressão, você vai olhar assim, isso é muito difícil. Isso é o normal. Depois que você viu esse conteúdo uma vez, viu outra vez, mais uma vez, o que vai acontecer? Já não fica tão estranho, porque você já viu uma vez aquele assunto. Então, na segunda vez que você for estudar aquele mesmo conteúdo, na terceira vez, você percebe que não é tão difícil assim. Só que tem que ter direcionamento. Então, por exemplo, português. Como é que a gente vai entender o mundo do português, tá? Nós temos o seguinte, existem alguns, como é que eu posso falar? Algumas esferas de estudo de português, alguns níveis, tá? Então, temos assim, ó, vamos lá, como estudar língua portuguesa, tá? Como estudar língua portuguesa. O que acontece agora aqui? Nós temos que entender que o português, ele depende do que a questão for pedir numa prova, você tem que ter um olhar diferente. Então, por exemplo, nós podemos ter questões que envolvem o que a gente chama de semântica, tá? O que é isso? A semântica diz respeito a sentido e a significado, tá? Tudo que a gente fala de semântica tem relação a sentido e relação a significado. Então, quando você, por exemplo, for fazer uma questão de prova que envolve a semântica, que tipo de assunto você vai ter aqui? Por exemplo, você vai ter aqui questões que envolvem a compreensão de texto, tá? Geralmente você vai ter aqui aquelas coisas que pedem para você qual a ideia central do texto, o significado daquela palavra no contexto. Isso aqui é a parte da semântica, tudo que envolve sentido, tá? Isso aqui sempre cai, sempre. Toda prova você vai ter esse tipo de questão aqui. Aí você tem também assuntos, por exemplo, como a tipologia textual. Como assim? O que é uma tipologia textual? Se o texto é um texto que quer só narrar uma história, se o texto ele quer só falar sobre um assunto. Então, aqui nós temos a tipologia textual, que também trabalha aqui em relação à parte da semântica. Outra esfera de atuação que nós vamos ter é a parte que a gente chama de ortografia, que a gente chama de fonética, fonologia, que é a ortografia e a acentuação. Aqui, o que é que você vai estudar praticamente? Que isso aqui é um conteúdo também cobrado. Você vai estudar aqui a forma correta de escrever as palavras, né? Ó, aqui é a forma correta de escrever as palavras, tá? Que na realidade, a gente vai chamar isso aqui de grafia. A forma correta de escrever seria a grafia das palavras, tá? Então, aqui, por exemplo, se você escreve com S ou com C, cedilha, com X ou com Z, como é que é essa palavra? Com J ou com G? Então, aqui é a parte da ortografia. E a acentuação são os acentos gráficos, tá? Se você coloca, por exemplo, eu sei que a palavra ciência tem que ter um acento, que é o meu circunflexo. Então, a gente sabe que isso aqui é a parte de acentuação que é importantíssima, porque depende da acentuação, muda totalmente a lógica de leitura do seu texto. Então, isso aqui são aspectos importantes. É uma forma de você estudar questões que envolvam isso daqui. Então, nós temos a semântica,
que é um estudo que você faz especialmente para compreender os textos. A ortografia e acentuação, que é a parte gráfica mesmo, a grafia da palavra, ver se é certa ou errada, tá? Isso aqui cai em concurso, mas olha, cai bastante. Especialmente se você tiver no concurso redação. Porque a redação, como é que você faz uma redação? Usando as palavras, a grafia das palavras, não tem jeito. Então, essa parte é bem importante aqui. Organizando, você pensa assim, tá, mas dá para estudar tudo isso aqui? Dá, de forma bem direcionada, dá sim para você estudar. Perfeito. Tá com o seu material aí? Ó, caderno, já tá anotando, ó, já pode anotar. Como estudar língua portuguesa, já escreva ali certinho isso daqui. Você tem que estar no caderninho já pronto, já anotando. Muito bem. Aí temos também uma outra parte que a gente vai chamar aqui, que é a morfologia, tá? E eu vou falar um pouquinho mais da morfologia hoje para você. O que é a morfologia? Então, pense assim. Um dos grandes problemas que nós vamos ter em relação ao português é você entender, e é um conteúdo mais difícil, que a gente fala que é a sintaxe, tá? Perfeito. A sintaxe é a parte mais complicada do português. Mas é assim, a base da sintaxe é a morfologia. Então, é como se fosse assim na matemática. Para você conseguir fazer uma conta, uma operação matemática, você tem que dominar os números. Tem que saber quais são os números, tem que saber o que é somar, dividir, tudo isso que é a base de uma fórmula de matemática. Português é quase a mesma coisa. A morfologia é a base da sintaxe. O que é a morfologia? A morfologia é o emprego das 10 classes de palavras. Então, nós temos 10 classes de palavras e cada uma delas tem uma função importante. Então, aqui você vai saber assim, ó, na morfologia você vai saber para que serve cada classe. Qual é a função de cada uma delas, o que ela faz, tudo isso você vai aprender na morfologia. Porque a sintaxe, o que é a sintaxe? Você vai aprender qual a função de cada classe de palavras. Então, veja que é um conteúdo amarrado a outro, tá? Opa, função, uma bonitinha aqui, de cada classe de palavras. Então, perceba que essa relação aqui é para que você entenda muito bem como é que a gente faz essa análise. Então, cada classe de palavras, ela precisa sim ser entendida porque ela vai ter uma função. Então, quando você estuda português, por isso que a gente já acha assim, ai, que difícil dar para concurso. Claro, você vai estudando na louca, assim. Você começa assim, vou estudar o que hoje? Ah, isso daqui. Não é. Tem que direcionar o estudo. Então, nós temos grupos de estudo. Um que é só a parte semântica, que é a parte de toda a compreensão de texto. Outra que é a parte de grafia, que é a ortografia e a acentuação. A morfologia e a sintaxe. Então, isso aqui é importante que você entenda. Não dá para você estudar a língua portuguesa se você não domina essa lógica aqui. Então, você não pode estudar na louca. Tem que estudar de forma direcionada. Por isso que, por exemplo, no livro que eu mostrei do básico para concursos, você tem aqui tudo bonitinho. Como é que eu estudo a sequência de conteúdos? Tudo aqui você tem aqui. E é importantíssimo que você faça esse estudo direcionado. Senão você vai na louca e não consegue sair do lugar. Beleza. Vamos fazer assim agora? Para ficar bem legal, eu vou começar a falar um pouco da morfologia, só para você ter uma ideia geral do que é a morfologia, de como ela se organiza e como é que eu começo a estudar a morfologia. Eu falo assim, se está com dificuldade em português, vá primeiro dominar a morfologia. Comece sempre o estudo pela morfologia. É ela que te dá a base, é a morfologia que direciona o seu estudo, não tem jeito. Para você estudar de forma bem organizada, estudar de forma direcionada, que você veja resultado, comece sempre pela morfologia. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a entender o que é a morfologia, então. A morfologia é assim. Nós temos em português 10 classes de palavras. Então, vou colocar para você aqui, ó, morfologia. E você vai entender que a morfologia, nós temos 10 classes de palavras. E essas classes ainda, elas vêm direcionadas, elas vêm organizadas, tá? Elas não vêm assim de forma aleatória. Como assim? Nós temos as classes que são as classes
variáveis, tá? E as classes invariáveis. Como assim? Então, é o seguinte, isso daqui vai te dar um suporte para você dominar tudo que tem depois lá na frente na sintaxe. É assim, as classes são variáveis porque toda classe variável possui flexão. O que que é isso? Essa flexão, ela pode ocorrer, por exemplo, a flexão aqui, ó, ela ocorre de que maneira? Ela vai ocorrer, ou você vai ter uma palavra que pode estar no feminino ou no masculino, isso é flexão, que é essa mudança, tá? Ou você tem aqui uma flexão que pode estar no singular ou no plural. Então, quando você trabalha com as classes variáveis, você tem que perceber o seguinte, é uma classe que possui flexão. O que que é flexão? Possui alterações. Então, elas podem vir tanto no feminino quanto no masculino, tanto no singular quanto no plural. Essa é a base das classes variáveis. As classes invariáveis são o contrário das variáveis, tá? Essas classes aqui, elas são as classes que elas não têm flexão. Então, elas não vão ter essa mudança de feminino, masculino, singular e plural. Não vão ter, tá? São classes bem básicas, que elas têm funções importantes, mas elas não têm essa flexão aqui. Então, quais são elas? Nós temos aqui, ó, das variáveis, nós temos o artigo, temos o substantivo, temos o adjetivo aqui, temos o numeral, temos o pronome aqui e temos o verbo, tá? Então, essas 6 classes aqui, ó, são 6 classes que são todas classes variáveis. Ou seja, elas vão ter singular, por exemplo, o substantivo tem feminino, masculino, singular, plural, ó. Homem, mulher. Homens, mulheres. Então, quer dizer que eu tenho flexão aqui. O verbo também tem flexão. E o verbo, além disso, vai ter, por exemplo, tempo verbal. Presente, eu estudo, eu estudei. Passado. Então, você tem as flexões adequadas aqui. E as invariáveis, quais são? Nós temos aqui, ó, a preposição, temos a conjunção, temos o advérbio e temos a interjeição. Muito bem. Dessas classes aqui, o que você tem que saber? Que são classes invariáveis, elas não têm flexão, mas elas têm funções muito importantes. Então, essa noção básica aqui, ó, saber o que são classes variáveis e invariáveis, é o que vai determinar, por exemplo, muitas leituras que você possa fazer. Para você entender que, quando você for usar essas classes de palavras, elas vão ter que fazer essa relação. Em português, as palavras nunca vêm ao vento. Sempre elas estão relacionadas uma à outra. E essa relação aqui é o que vai determinar a sua leitura sempre, tá? Mas o que eu preciso saber de cada uma dessas classes de palavras? Tá? Você precisa saber a função de cada uma delas. Cada uma tem uma função, e uma função específica. Por exemplo, o que é que faz o artigo? O artigo, a função do artigo sempre vai ser acompanhar, ele acompanha o substantivo. Então, sempre quando você tiver um artigo, você sabe que vai ter um substantivo logo após ele, tá? Sempre. Então, essa é a base. O artigo, ele acompanha o substantivo, tá? Ó, já tem que estar isso no seu caderninho, já vai marcando aqui, ó. A ideia é que a gente já está fazendo uma aula básica, inicial de língua portuguesa, para você entender isso aqui, que é o suporte lá para a sintaxe. Muito bem. O substantivo, a função dele essencial é nomear. Então, por exemplo, tudo que você quer nome de algo é substantivo, tá? Quadro, apagador, camisa, sapato, sala, sentimentos como alegria é nome de um sentimento. Então, tudo que é nome de alguma coisa é o meu substantivo. Perfeito.
O adjetivo, para que ele serve? O adjetivo, a função principal dele é dar uma característica, tá? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, característica, peraí que ficou errado aqui. Uma característica. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, essa blusa é azul. Quer dizer, o azul é a característica dela, tá? O quadro é branco, é uma característica do quadro. Então, o adjetivo tem essa função de caracterizar, de dar uma característica. Numeral. O que o numeral faz aqui? O numeral, a função essencial dele é sempre indicar. Ó, ele indica uma quantidade, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobro, triplo, uma quantidade ou uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Para isso que ele serve. Pronome. O pronome, ele vai ter uma função muito grande na frase, que ele faz o quê? O pronome, ele sempre evita repetições, tá? Evita algumas repetições, tá? E o pronome, ele sempre retoma alguma coisa, tá? Retoma algo na frase, tá? Sempre faz isso daqui. O verbo, ele vai ter uma função nuclear, ele é sempre núcleo, é a palavra mais importante, aquela palavra que vai sustentar a frase. É dela que você faz análise de todo o restante. Aqui o verbo vai fazer o quê? O verbo sempre indica uma ação que a gente fala, ele indica um estado, tá? O estado que eu falo aqui é João está bem, ele é feliz, tá? Você vai constatar alguma coisa. E aqui também ele vai indicar um fenômeno, tá? Choveu, nevou, então são fenômenos naturais aqui. A preposição, qual a função dela? Ela vai ter a função de ligar palavras, tá? A conjunção, a preposição, ela vai ligar palavras. A função dela é ligar, ela é um conectivo. Da mesma forma que a conjunção. O que a conjunção faz? A conjunção, ela também liga, mas não somente palavras, tá? Ela pode ligar palavras. A conjunção pode ligar expressões, algum tipo de trecho, de frase. Pode ligar frases, tá? Então, ela tem a função também bem importante. Essas duas palavras aqui, essas duas classes, a preposição e a conjunção, elas são bem importantes porque elas ligam, elas são conectivos, tá? E o advérbio? O advérbio, ele vai sempre fazer o quê? Ele vai expressar, ele expressa sempre uma circunstância, expressa aqui, ó, ou alguma coisa relacionada a tempo, lugar, modo, dúvida, tá? Então, ele sempre vai expressar algum tipo de sentido nessa perspectiva aqui. E a interjeição, ela é o quê? Ela é uma reação, tá? É uma palavra assim, nossa! Isso é uma interjeição, tá? Ai, quando você se machuca. Então, olha só, aqui nós temos todo o suporte em relação à morfologia, para você entender que a morfologia é o emprego das nossas 10 classes de palavras. Nós temos as classes que são variáveis, tá? E essas classes variáveis, elas vão influenciar bastante, né? Singular, plural, feminino e masculino. E as invariáveis, que elas têm outras funções. Não tem flexão, mas elas têm muita importância em relação à gramática. Então, aqui é a base que nós temos de todo o emprego de classe de palavras. Claro que é difícil, porque nós temos muita informação aqui. Vamos fazer aqui alguns exemplos, para ficar mais fácil. Olha só. Os artigos, eles são mais pontuais, por quê? Nós temos apenas poucos artigos, tá? Então, por exemplo dos artigos. O e os, que é o singular e o plural, a, as. Aí temos um, uns, uma, umas. Só isso daqui, os artigos se resumem a isso daqui, tá? O, os, a, as, uns, uma, umas. Para isso que ele serve. Então, nós temos artigos que são definidos
que são os 4 primeiros aqui, e os artigos que são indefinidos. Então, aqui, ó, os artigos definidos e os artigos que são indefinidos. Muito bem. Aí, em relação aos substantivos, vamos pegar um exemplo aqui também, tá? Qualquer coisa que seja nome. Então, por exemplo, mesa. Mesa é o nome de um objeto. Então, você tem um substantivo. Gato. Gato é o nome de um bichinho. Muito bem. Um sentimento. Alegria. Alegria é o nome de um sentimento, tá? Se eu pegar a palavra pagamento. Pagamento é o nome de algo também, né? O pagamento. Então, são sempre nome de alguma coisa. Sempre for nome de alguma coisa, é o substantivo. Aí temos também adjetivo, tá? Por exemplo, você vai ter lá bom, é um substantivo, é um adjetivo. Essencial, isso é essencial, é um adjetivo. Você fala assim, isso é interessante, outro adjetivo, tá? Essa roupa é verde, outro adjetivo. Sempre são características de alguma coisa. Temos daí os numerais. Os numerais são bem pontuais, assim. Não tem também tanta cobrança nas provas deles, porque não tem muita coisa que falar sobre eles para português. Para matemática tem bastante, português não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, continua. Aí temos ali, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Temos lá o dobro, triplo, tá? Então, são numerais que eles sempre vão indicar uma quantidade de alguma coisa, tá? Aí temos os pronomes. Os pronomes são muitos, tá? Nós temos aí vários. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, tá? Temos possessivos. Minha, que são possessivos. Sua é outro pronome. Temos aqui o este, que é um pronome. Aquele, que é um pronome. Alguém, outro pronome. São vários, tá? Os nomes, eles são muitos mesmo. Nós temos muitas coisas sobre eles. Temos os verbos aqui variados, tá? Por exemplo, estudar é um verbo, perfeito, estudar é um verbo. Verbo ser, outro verbo. Verbo ficar, outro verbo. Nevar é um verbo que é um fenômeno, chover. Então, os verbos, eles têm uma característica de sempre indicarem uma ação, tá? Ou eles podem ser flexionados, quer dizer, eu posso colocar no presente, passado, futuro. Isso é a ideia dos verbos. Aí temos as preposições, tá? Que são palavras que só vai entender no sentido da frase, não tem jeito, ó. Então, você tem lá, por exemplo, a palavra a pode ser preposição, a palavra de, a palavra para, a palavra com, a palavra em, entre, tá? A palavra por, que são preposições, que elas vão ter funções importantes no Temos também a conjunção, tá? A conjunção, por exemplo, você vai ter lá o uso do mas, quando é uma conjunção. Você tem lá o porém, que é outra conjunção. O porquê, que também é uma conjunção. O portanto, que é uma conjunção também. Embora, outra conjunção. Então, eles têm muitas... a conjunção tem uma parte bem importante em relação a sentido. Ela é extremamente importante para isso. Advérbios. Hoje é um advérbio de tempo. Aqui é um advérbio que nós temos de lugar, tá? Certamente é um advérbio que indica certeza, tá? Talvez indica dúvida. Então, cada advérbio tem um sentido bem importante aqui. E a interjeição, como eu disse, é uma reação que você tem. Por exemplo, você falar assim, nossa, que legal! É uma expressão, uma reação que você tem. Nossa, que chato! Depende da entonação de voz, você vai ter alguns sentidos diferentes. Então, aqui nós temos praticamente um resumão de quais são as 10 classes de palavras. Elas têm cada uma função diferente. Você tem que entender que essas funções são essenciais para que você entenda isso. E nós temos aqui um exemplo, um pouquinho de exemplo de cada uma delas.
É muita coisa? É bastante. E isso aqui é só morfologia. Mas é o que te dá sustentação para toda a parte da sintaxe. Tá, e como é que eu faço para me organizar com tudo isso? Primeiro, você tem que dominar a parte da teoria, não tem jeito, tá? Se você tiver ali acesso ao material de apoio aqui para nossa aula, você vai perceber que nós temos aqui uma tabelinha bem prática, tá? Uma tabelinha bem prática aqui, e temos todas as classes de palavras, já temos aqui as regrinhas essenciais de cada uma delas e alguns exemplos também aqui, tá? A ideia é que você entenda que cada palavra tem uma função, cada palavra tem uma definição. Não é aleatório, não é o que você entendeu. Ah, mas eu entendi. Não é o que você entende. É o que a regra permite que você tenha de entendimento. Então, por isso que português, a gente fala assim, ah, mas português é só lá entender compreensão de texto? Não. Você vai perceber que as questões de português, elas cobram sim as regras. Tem muita exceção? Tem. Tem muita regra que você só vai perceber entender na frase. Então, a dificuldade é grande por esse motivo. Mas dá para você entender sim. Ó, só aqui você já conseguiu entender uma parte muito grande que é em relação à morfologia. É uma das partes mais difíceis você conseguir separar cada uma das classes e entender o que cada uma delas faz e para que serve cada uma delas. Isso é a base, porque a gente vai ter que perceber isso na hora de uma frase. Por exemplo, vamos pegar aqui a frase que nós temos de exemplo aqui no material mesmo, tá? Vou colocar a frase aqui no quadro para a gente poder entender isso aqui melhor. Então, tá assim, ó. As minhas 3 meias furadas são de estimação. Muito bem. Vamos agora, uma por uma, só para entender algumas coisas importantes em relação às classes de palavras. Olha só. Aí nós temos uma frase assim. Eu começo por onde fazer uma leitura? Porque esse é o problema. Vou começar por onde? Sempre nós temos algumas palavras que são nucleares, que são aquelas palavras mais importantes que nós temos aqui, ó. Vamos voltar aqui à nossa tabelinha? Quais são elas? As palavras nucleares, que são aquelas que você tem que dar ênfase mesmo, quais são? O substantivo, porque ele dá nome, então ele dá significado, e o verbo, porque todas as frases se organizam a partir de um verbo. Então, sempre você busca o verbo e busca o substantivo. O resto é tudo uma coisa amarrada à outra, tá? Por exemplo, quando você tem um substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles vão ter sempre como referência o substantivo, tá? Essas classes aqui, ó, o pronome, o numeral, o adjetivo e o artigo, todos estão amarradinhos ao substantivo. Ele é o núcleo disso daqui. E o verbo é o núcleo da frase inteira. Então, são duas classes que você de cara já tem que encontrar para poder entender uma classificação, entender a frase como ela foi escrita. Voltando aqui à nossa frase, então. Aí, vamos começar pelo verbo aqui. Qual é o nosso verbo? Aqui, nós temos esse são, que é o verbo ser, tá? Conjugado. Perfeito. Aí, agora, perceba que você fala assim, ó. São de estimação. O que é que são de estimação? As meias. As meias são de estimação. Então, o que nós temos aqui? Meias, nesse caso, é o meu substantivo. Perfeito. Agora, o que você vai cuidar? As palavras que acompanham o substantivo, cada uma vai ter uma função diferente e cada uma vai, de alguma forma, dar um sentido à palavra meias. Então, por exemplo, por que esse as está no feminino e está no plural? Concorda com meias. As, aqui, se eu trocasse e colocasse meia, ficaria como? A meia. Então, aqui, nesse caso, essa palavrinha aqui, a gente chama de artigo. Que o artigo, ele acompanha o substantivo e concorda com ele. Minhas. Minhas indica posse, tá? A posse, ela vem marcada porque quando a gente fala em posse, estamos falando de um pronome, tá? E aqui, nós temos o que a gente vai chamar de pronome. É um pronome. Perfeito. Qualquer pronome não, é um pronome possessivo. Por que eu falo que é possessivo? Eu falo assim, ó, minhas, não são tuas ou nossas, são minhas.
Então, é um pronome que indica posse. Por isso que a gente chama de pronome possessivo, tá? Porque ele já indica posse. 3, o que você percebe? 3 é numeral, tá? Você não vai, o 3 é o quê? Dá pra perceber que é numeral. Então, quer dizer que eu tenho 3 meias. Tá, e que meias são essas? Meias lindas? Não. As minhas 3 meias novas? Não. As minhas 3 meias furadas. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é um adjetivo. Eu posso trocar, por exemplo, assim, as meias novas, as meias da minha mãe, sei lá, posso colocar qualquer coisa aqui. Veja que nesse caso é um adjetivo que ele dá uma característica a meias. Então, a base, qual é? Aqui, ó, a palavra meias. Elas é que são a base, porque todas as outras palavras concordam com ela. Ela faz isso daqui. E o são é o verbo, tá? E quando eu falo são de estimação, esse de estimação aqui, ó, esse dezinho aqui é uma preposição. Ah, legal. Então, isso aqui é uma preposição. E esse estimação, eu falo a estimação. Isso daqui é outro substantivo. Ó, veja que nós temos aqui, ó, um substantivo antes do verbo e um substantivo depois do verbo. Por quê? O substantivo e o verbo são nossos núcleos. É a partir deles que a gente faz toda a análise de uma frase. Então, nesse caso que nós temos aqui, toda uma análise só da morfologia. Eu nem vou falar, por exemplo, que a gente fala de sujeito, que é lá da sintaxe. Vou ficar só na morfologia aqui. Veja que só pela morfologia a gente tem bastante coisa que a gente tem que entender. Porque a morfologia é o emprego de cada uma das classes de palavras. Essa ideia de você entender como cada uma se sustenta, o que é importante para cada uma delas. Cada classe de palavras tem uma função. Cada uma delas. E você tem que entender isso. Porque elas vão sempre influenciar na leitura de uma frase. Beleza? Vamos pegar ali a nossa outra frase, que é assim, ó. O cantor Roberto Carlos é incrível. Muito bem, tá? O que nós temos aqui? Neste caso, vamos entender agora a frase como ela foi escrita. Nós temos o cantor Roberto Carlos é incrível. Aqui é meu verbo, tá? De novo, é o nosso verbo ser. Esse aqui é o verbo, tá? E esse aqui é o verbo ser. Perfeito, muito bem. Agora, vamos buscar os substantivos. Temos substantivos aqui? Temos. Quais são eles? Ó, cantor é nome de uma profissão, tá? Ou substantivo. Muito bem. Aí temos Roberto e Carlos. Aqui um destaque importante. Nós temos alguns tipos de substantivos, tá? Veja que cantor está com letra minúscula. Aqui. E aqui, letra maiúscula. Isso muda alguma coisa? Bastante. Quando eu coloco a palavra cantor com letra minúscula, é um substantivo comum, tá? Qualquer um. Cantor é esse nome de alguém que canta. Ponto. Agora, Roberto Carlos é um substantivo próprio. Não é qualquer pessoa. É o Roberto Carlos. Então, pense assim. Eu estou falando de qualquer cantor? Não, do cantor Roberto Carlos. Então, nós temos aqui, ó, um substantivo, que é o cantor. Roberto Carlos é o nome de alguém, então nós temos aqui dois substantivos juntos, né? Que fazem o nome de alguém. Muito bem. E você percebe que a expressão Roberto Carlos, o que ela faz aqui? Ela vai especificar. Não é qualquer cantor, tá? Roberto Carlos, a função é especificar o que foi dito antes. Então, não é qualquer cantor, é o cantor Roberto Carlos. E esse o que eu tenho aqui? Um artigo. Esse artigo é um artigo definido que vai concordar com a palavra cantor. É incrível. Então, é legal, é chato, é divertido. Isso daqui é uma característica, então, que nós temos aqui um adjetivo. Por isso é importante você perceber isso, tá? Que a posição que você tem de uma palavra determina a análise que você faz dela, tá? Sempre assim. Por quê? Olha um exemplo agora aqui, que não tá no material, para você perceber isso melhor. Você fala para você assim, ó. O céu é azul. Muito bem.
o que nós temos agora aqui? Nós temos o verbo aqui, ó, o verbo ser, perfeito. Então, isso aqui é meu verbo, muito bem. Céu, céu é o nome de alguma coisa, muito bem. Então, eu sei que céu aqui é um substantivo. Esse o é o quê? O meu artigo, tá? Esse o artigo porque ele vai caracterizar o meu substantivo aqui e definir. E azul é uma característica. O céu é lindo, o céu é azul. Então, isso aqui é um adjetivo. Perfeito. O que acontece? Por que você tem que saber muito bem definir a função de cada uma das palavras? Então, nós temos o seguinte, uma regra para você entender, uma regra bem pontual, que é assim. O artigo, sempre que você tiver um artigo, você vai ter sempre um substantivo que ele vai acompanhar, tá? Porque o artigo, ele só existe por causa do substantivo, só. Ele não acompanha nem outra palavra, ele não acompanha verbo, ele não acompanha nada. A função dele é acompanhar um substantivo. Então, nesse caso aqui, o que nós temos agora? Artigo, substantivo, essa é a minha regra pontual. Vou inverter agora essa frase e colocar assim, ó. O azul do céu me encanta. Olha agora o que eu fiz aqui. Eu mudei a palavra azul de lugar, tá? Ó. Primeiro, o céu é azul. E aqui eu falei, o azul do céu me encanta. Muito bem. O que é que me encanta? O azul. Então, veja que nesse caso aqui, ó, eu tenho já aqui, o é um artigo, e o azul, que nessa frase era adjetivo, aqui passou a ser o quê? Um substantivo. Então, olha a diferença de leitura que você faz. Aqui o azul era um adjetivo, aqui ele passou a ser um substantivo. A mesma coisa aqui, tá? Eu tenho preposição e aqui, tá? E azul? Qualquer azul me encanta? Não, o azul do céu. Então, esse do céu tem a função de especificar, não é qualquer azul. Não é o azul da roupa, o azul do mar, é o azul do céu. Então, a função que ele tem aqui é de especificar esse substantivo azul aqui. E me encanta. Vamos lá, o que eu entendo por esse me? Ele encanta a quem? A mim. Ó, esse me está dizendo que o azul do céu encanta a mim. Eu é que fico encantado por causa disso. Então, nós temos um exemplo de que uma palavra pode ser adjetivo numa frase e substantivo em outra. Isso acontece bastante em português? Bastante. Então, tem que dominar a estrutura básica de uma oração, de uma frase, para você entender que é na hora da construção da frase que você vai saber quem é quem. Isso é a parte mais básica que existe. Se você não tiver essa noção aqui, você não sabe, por exemplo, nem como construir uma frase numa redação, por exemplo. Não tem como. Se você não conseguir entender essa relação aqui, você não consegue entender como construir uma boa frase, fazer uma boa redação, ler um texto de forma adequada e perceber na leitura que o azul aqui é uma coisa, aqui é outra. Então, tudo isso é um detalhezinho que faz toda a diferença. Então, aqui você percebe que já consegue ter um pouco de suporte teórico. E é esse suporte teórico que vai te ajudar a entender, claro, muita coisa. Aproveitando agora falando da teoria. Então, por exemplo, aqui no nosso material que é o básico, o que você vai saber, que vai perceber que existe aqui? Ah, eu quero aprender então, por exemplo, quais são as nossas conjunções. Ou quais são os advérbios. Claro que você vai ter que saber, por exemplo, tem que saber quais eles são. Então, aqui, ó, no básico para concurso aqui, ó, que é esse livro aqui. Esse livro, nós temos aqui, ó, uma parte do português, que é que você vai aprender algumas palavras que elas vêm sempre juntas, assim, elas são muito importantes por causa disso, ó. Morfologia, advérbio, conjunção e preposição. Então, essas três classes de palavras, elas vêm sempre juntas, porque elas são palavras importantes, porque elas mexem muito com o significado da frase. Então, aqui, por exemplo, você tem um exemplo de quais são as nossas conjunções, ó, conjunções, exemplo de cada uma delas,
quais são as preposições. Então, o que é um advérbio? Você tem aqui um exemplo de advérbio. Então, aqui você consegue ter uma noção, um suporte teórico, para entender como é que você vai avaliar isso e o que é que você precisa saber para definir o que é uma classe de palavras. Até para quando você chegar a um exemplo de uma questão, você saber como resolver a questão. E essa associação da teoria com a prática é o essencial. Só para você também ter um pouco de ciência, a gente também tem alguns materiais bem direcionados. Por exemplo, esse material aqui, esse livro, olha só que livro lindo. Esse livro aqui é o meu livro mesmo, tá? O livro que eu produzi, que é de questões comentadas. Ó, são 1.731 questões comentadas de língua portuguesa. Como assim questão comentada? Vou dar um exemplo para você. Então, nós temos, claro, uma organização em relação ao assunto. Ó, o sumário já é construído de forma direcionada, ó. Você tem aqui, ó, interpretação, compreensão, tudo mais, fonologia, acentuação, estrutura de palavras, morfologia, que é o emprego de classe de palavras, que é o que a gente está vendo agora, tá? Então, beleza. Vou buscar aqui para você um exemplo de uma questão que trabalha com a morfologia. Para você perceber, nós temos várias formas de estudar para concurso, mas tem que ser uma forma direcionada. Então, você viu até um pouco da teoria. Perfeito. Você já estudou um pouquinho algumas questões, muito bem. Aí aqui, ó, o que nós temos? Uma questão básica, ó, aqui, ó. Morfologia e emprego de classe de palavras. Essa primeira questão aqui, ela te traz um enunciado, aqui, aí você tem as alternativas, qual é o gabarito, e aqui é uma explicação de cada alternativa. Por que é que porque a resposta é a letra E. Então, você vai ter aqui uma explicação para a alternativa A, B, C, D, E. Por que está certo, por que está errado, tá? Então, veja que aqui você tem essa definição. E aqui é assim, ó, a alternativa em que as palavras destacadas pertencem, respectivamente, às classes gramaticais, substantivo e adjetivo. Então, é para você perceber em qual opção eu tenho sequencialmente, primeiro um substantivo e depois um adjetivo. Eu falo assim, então aqui, por exemplo, é só dominar as classes de palavras. Perfeito, é isso que você tem que fazer. Dominar quais são, é uma questão de concurso aqui mesmo. Então, você pode perceber que, estudando um pouquinho língua portuguesa, você já consegue entender alguma coisa. Já dá para você resolver algumas questões aqui, ó. Vou passar só as alternativas aqui no quadro, só para você perceber isso, como dá para fazer isso sim. Ó, tá assim, ó. Aí, claro que a banca te dá algumas, ele destacou isso nas questões, ó, tá assim, ó. Seria muito legal, aqui, ó, muito legal, aqui. E a banca destaca aqui o muito e o legal. Aí, na outra, tá assim, nós temos instantes de pura paz. Tá? Já vou explicar para você melhor aqui, ó. Destacou aqui. Depois, mas José também leva a família. Perfeito. Então, temos aqui, ó. Veja como só que eu passei agora para você, agora, você já vai conseguir fazer uma questão dessa e vai entender muito bem o que eu tô falando, ó. Tem muitas coisas. Aqui, tá? Destaca muitas e coisas. E depois, tratam-se de paredes compridas. Muito bem. Aí, destaca paredes e compridas. O que nós temos agora aqui? A banca pede que você encontre respectivamente. Aqui tem que entender o enunciado, tá? Entendeu assim, ó. Como é que você encontra assim, ó? O que é respectivamente? Respectivamente quer dizer que é na ordem dada. Tem que ser nessa ordem, tá? Respectivamente é que você encontra aqui, ó, um substantivo e um adjetivo. Só com o que eu passei até agora, você já vai conseguir acompanhar essa questão aqui, ó. Então, ela pede que você encontre respectivamente. Vamos lembrar. O que é um substantivo? Um substantivo é sempre nome de alguma coisa. E o que é um adjetivo? Um adjetivo é uma característica de alguma coisa, tá? Sempre assim. Vamos lá. Agora aqui, ó. Seria muito legal.
Tá, legal, beleza, você é legal, você é divertido, você é chato, você não sei o que lá. Muito bem, a palavra legal, você já sabe que é uma característica de alguma coisa. Agora, muito, é um substantivo, nome de alguém? Nossa, o muito chegou. Não, né? Se eu falar o aluno chegou, tudo bem. O muito, não tem como. Isso aqui não é nome de alguma coisa, tá? Muito bem. Instantes de pura paz. Me ajude lá. Paz é nome de alguma coisa, né? Você está em a paz mundial, a guerra é nome de um momento, de um sentimento, de uma situação. Então, paz é um substantivo, perfeito, tá? Pura paz, plena paz, esse é o meu adjetivo. Mas olha aqui o enunciado, o que a banca pediu? Substantivo e adjetivo. Nessa ordem. Aqui está o contrário, então não pode ser letra B. Vamos lá. Também leva, tá? Leva. Eu levo, você leva, José leva, ele leva, qualquer um leva. Nós levamos, isso aqui é o quê? É um verbo. Então, não dá para ser a resposta. Muitas coisas, tem muitas coisas. Coisas é nome de nada, né? Mas é um substantivo. Ah, essa coisa aí, tudo bem. Então, aqui eu tenho um substantivo, perfeito. Mas muitas, não é, ó, a gente viu que muito não é substantivo. Muitas também não. As muitas estão aí, não dá. Então, isso aqui não é adjetivo, não é substantivo. E paredes compridas. O que é parede? Parede é nome de uma estrutura. Perfeito. Isso aqui é um substantivo. Tá, paredes compridas, paredes bonitas, paredes organizadas, paredes construídas. O que nós temos aqui? Um adjetivo. Então, por isso que a resposta da questão é essa daqui, ó, tá? Essa é a minha resposta, porque eu tenho, respectivamente, substantivo e adjetivo. Substantivo e adjetivo. E é uma questão de concurso, uma questão que você pode encontrar tranquilamente numa prova, que é literalmente entender o emprego das classes de palavras, tá? Só para você entender agora as outras, o que elas são, que eu só fiquei pautada naquelas mais fáceis. Esse muito aqui, por exemplo, é um advérbio, tá? Aqui nós temos o também, é o outro advérbio. Esse muitas é um pronome, tá? Aqui nós temos um pronome indefinido. Então, só para você saber quais elas são. Mas são, veja que só com um pouquinho de base do português, a gente acha que nunca vai aprender e aprende sim. Dá para você dominar português se você tiver um estudo bem direcionado e estudar o que é essencial. Porque tem muitas, se você pegar uma gramática, por exemplo, de português, você vai ter uma gramática de 500 páginas. E ali tem muita coisa que não é cobrada, tem muita coisa que não cai em prova de concurso. Então, às vezes você vai estudar demais. O problema de quem estuda para concurso é estudar demais, muita coisa e coisa que não cai, ou estudar o que não é, ou estudar coisa de menos, faltar coisa para estudar. E você tem que saber o quê? Tem uma direção. Então, aqui, ó, já percebe que dá para fazer uma questão sem muita dificuldade. Por isso que aí no material, lógico, nesse livro aqui, né, que é um livro que eu tenho aqui de língua portuguesa, são as questões comentadas, aí você consegue ter, para todos os assuntos, você vai ter a questão, as opções de resposta, aí o gabarito e o comentário. Nesse comentário, então você vai ter, por exemplo, a explicação. Nessa questão aqui, especificamente, deixa eu pegá-la aqui de novo, o que nós temos aqui? A explicação de uma por uma para você entender o que é cada uma das opções, o que elas fazem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma explicação, ó, o que cada uma delas é. Então, você vai ter uma explicação pontual de cada alternativa para você entender o que cada uma delas faz. Essa é a ideia, você buscar, claro, associar a teoria com a prática, e você percebe que dá sim para estudar, porque estudar a língua portuguesa não é algo tão simples assim, tá? Demanda muito tempo. De qualquer matéria vai ter seu grau de dificuldade. A diferença é a forma como você estuda. Estudar o que é realmente cobrado nas provas de concurso. Legal. Continuando, então, a gente falar um pouquinho agora do português ainda. Então, vimos aqui um exemplo de uma questão bem prática que você consegue, de uma questão de prova, já fazer uma resolução só com um pouquinho de base que você teve hoje.
E é assim que a gente estuda a língua portuguesa, tá? Outra forma, então, de estudar. O que você vai estudar? Uma forma é, no estudo que a gente fala assim, ó, que é importante, a gente chama de estudo de uma matéria, né? Estudo de língua portuguesa. Não só de língua portuguesa, mas vou falar da matéria da aula de hoje. O que você tem que cuidar? Você vai ter que associar teoria, você tem que estudar, ter um pouco de suporte teórico, tá? E a teoria você vai fazer o quê? Por meio de material didático, então você vai ter que ter um material didático que te ajude a ter um suporte teórico, tá? Você pode ter aqui a teoria por meio de videoaulas, então, né, as aulas são também suporte para isso, tá? A teoria você vai ter também por meio dos seus próprios resumos, porque os resumos, você reescreve, faz de novo, você fixa muito bem. E junto à teoria você tem que ter o quê? A prática, tá? Essa prática aqui, como é que você consegue fazer essa prática? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que resolver questões, tá? Você pode resolver questões e resolver simplesmente por resolver, tá? Você pode também ter o quê? Um estudo como se fosse uma análise de questões comentadas, porque as questões comentadas você consegue ver qual teoria se aplica àquela prática, tá? Essas questões aqui que a gente fala de uma forma geral são questões o quê? De concursos, tá? Questões de provas anteriores, provas que já foram feitas. Que é importante que você estude de acordo com as questões de concurso mesmo, tá? Porque é diferente uma prova que você tem de vestibular, prova de OAB, prova do ENAD, são provas diferentes, tá? Cada prova tem a sua característica. Então, aqui você associa a teoria com a prática. Aí, a teoria é o suporte para que você consiga fazer as questões. E essa dupla aqui é muito importante. Daí você consegue fazer as duas coisas, associar a teoria com a prática. Isso é a essência que você tem aqui. Muito bem. Voltando, então, lá à parte da morfologia, o que eu vou destacar agora para você? Continuando naquela mesma lógica. Nós temos muitas palavras. Nós temos lá a teoria básica, tá? A teoria básica em relação à língua portuguesa. Quais são as 10 classes de palavras e cada uma tem uma definição importante. Só que às vezes, já disse, nós temos algumas palavras que elas podem mudar de classe na hora da frase e temos também palavras que elas têm mais de uma classificação. Como assim? Ó, então vamos pegar aqui uma palavra bem pontual aqui, ó. A palavra muito, tá? E agora? A palavra muito, ela tem várias classificações, tá? Duas bem básicas que são muito cobradas em prova, tá? Muito. A palavra muito, quando ela é um advérbio, tá? A palavra muito, quando ela é um advérbio. E a palavra muito, quando ela é o que a gente chama de pronome indefinido, tá? Como é que eu vou saber agora quando a palavra muito é advérbio ou quando ela é pronome indefinido? A lógica é assim, ó. Sempre eu tenho que olhar a função de cada palavra. O advérbio, ele tem uma função importante porque ele vai modificar. Então, quando você tem um advérbio, ele vai geralmente acompanhar 3 palavras, 3 classes, tá? Que são características do advérbio. Ele pode acompanhar um verbo, pode acompanhar um adjetivo e pode acompanhar outro advérbio, tá? Então, essa é a base do advérbio. A palavra muito, quando é pronome indefinido, o que ela faz? O pronome indefinido, ele faz o quê? Ele acompanha, mas ele acompanha quem? Ele acompanha um substantivo. Então, veja que aqui você só vai conseguir definir se a palavra muito é advérbio ou é pronome na frase. Aí você tem que olhar o que ele acompanha. O advérbio modifica verbo, adjetivo e advérbio. O pronome indefinido, ele acompanha um substantivo. Então, isso daqui é a base para você saber a definição, porque a palavra muito, ela é assim, igualzinha. Então, vamos pegar agora duas frases aqui básicas, ó. Uma frase aqui, ó. Eu estou
muito feliz hoje. Beleza. Vamos pegar outra frase aqui, ó. Nós compramos, opa, mais compramos ficou feio aqui. Nós compramos muito doce para a festa. Beleza. Então, veja que a palavra muito, nas duas frases, tá igual, tá? Ó, você tem o muito aqui, escrito igualzinho, e o muito aqui também. Agora, como é que eu vou saber quando o muito é um advérbio e quando o muito é um pronome indefinido? Aqui é no contexto. Vamos lá. Eu estou muito feliz hoje. Beleza. Quando eu falo, eu estou muito feliz, quer dizer, não é só feliz, eu estou muito feliz. Então, veja que esse muito, com que ele está amarrado? A palavra muito está amarrada com a palavra feliz, tá? Então, não é só feliz, eu estou muito feliz. Então, as duas estão ali relacionadas. Muito bem, muito e feliz. Nós compramos muito doce para a festa. Você fala para você assim, ó, nós compramos doce para a festa. Ah, não foi só doce, não, foi muito doce, tá? Muito mesmo. Então, veja que esse muito acompanha a palavra doce. Perfeito. Nesse caso, agora vamos avaliar as duas situações aqui, ó. Quando eu falo estou muito feliz, eu posso ler, ó, eu estou muito feliz, eu estou muito triste, eu estou muito alguma coisa, tá? Eu estou muito contente, eu estou muito animada, eu estou muito decepcionado. Não importa o que eu faça aqui de mudança, perceba que feliz é uma característica. Como é que eu estou, tá? Então, e se eu colocar assim, ó, eu estou muito feliz, ou se eu fizer assim pra você, ó, eu estou muito entusiasmada. Tem esse S aqui do nada aqui não, tá? Eu estou muito entusiasmada. Se fosse feminino. Eu estou muito decepcionado. Veja que não importa se você tem aqui, ó, entusiasmada, que é feminino, aqui é masculino, veja que o muito fica igual. Eu estou muito entusiasmada, eu estou muito decepcionado. Então, não muda nada, tá? Por quê? A função desse muito é só intensificar o adjetivo. Quem é que acompanha, porque feliz aqui, nesse caso, o que ele é? É um adjetivo. Qual é quando o muito acompanha, olha aqui, modifica um adjetivo, o que ele é? Um advérbio. Então, nessa frase, esse muito aqui, ele é um advérbio. Perfeito. Nós compramos muito doce para a festa. Vamos mudar aqui, ó. Se em vez de doce eu colocar aqui a palavra comida, como é que fica? Nós compramos muito comida? Não, né? Nós compramos muita comida para a festa, tá? Se eu falar aqui e colocar, por exemplo, bebidas no plural, não vou falar assim, nós compramos muito bebidas. Nós compramos muitas bebidas. Então, veja que aqui eu tive uma alteração. Por quê? Esse muito acompanha a palavra doce, ó. Doce, comida, bebida. Isso aqui é o quê? Nome de alguma coisa. Então, nós temos aqui um substantivo. Por isso que você vai olhar agora. Quando o muito acompanha um substantivo, ele é o quê? Pronome indefinido. Então, nesse caso aqui, ó, esse muito que nós temos aqui já não é advérbio, é um pronome indefinido. Então, veja que você só percebe a função do muito na frase. Então, conhecer as classes de palavras vai determinar a sua análise numa frase. Então, por isso que você tem que dominar. Essa palavra aqui, por exemplo, tem várias classificações. As mais cobradas, a diferença entre advérbio e pronome indefinido. Para eu saber a diferença, tem que saber o que é um advérbio e o que é um pronome indefinido. Sabendo disso daqui, você consegue o quê?
resolver aqui a questão. Por exemplo, se fosse uma questão de prova, cobrando quando muito é não sei o quê. Isso aqui cai em qualquer tipo de concurso, tá? Concursos mais simples, concursos menores, concursos maiores, concursos mais difíceis, mas não importa. É um tipo de questão muito comum. Por quê? Eu só vou saber responder uma questão dessas, de comparação assim, se eu domino a teoria da morfologia. Não tem jeito. Então, nesse caso, eu tenho um advérbio e uma dica, né, para você perceber isso aqui. Olha lá naquela tabelinha que a gente fez inicialmente. Lembra, né? Lembre-se de que o advérbio é o quê? É uma classe invariável. Ah, é verdade, ó. Olha lá na tabelinha das classes variáveis e invariáveis. O advérbio é uma classe invariável. E o pronome? O pronome está lá nas classes variáveis. Então, o pronome é uma classe variável. Por que eu disse isso? Olha aqui. Veja que o muito, mesmo que eu tenha trocado por feminino, por masculino, não importa, ele se manteve igual. Eu falo, eu estou muito entusiasmada, eu estou muito decepcionado, eu estou muito feliz, não importa. Se eu colocasse nós estamos muito felizes, nós estamos muito entusiasmadas, nós estamos muito decepcionadas. Então, independentemente de se estivesse no plural, eu continuaria com muito do mesmo jeito. Então, é uma classe invariável porque é um advérbio. Aqui, conforme eu mudei o substantivo, o muito mudou junto. Ó, doce, comida, muita comida. Bebidas, muitas bebidas. Então, veja que, conforme o substantivo aparece, o pronome também muda, porque ele tem variação. O pronome indefinido, o pronome de uma forma geral, é uma classe variável. Ele tem essa flexão singular, plural, feminino, masculino. Por isso que, nesse caso aqui, o que nós temos? Um pronome indefinido. Então, veja que é bastante coisa, lógico. Isso aqui você só percebe na hora da frase, na hora de construir uma frase. Quer ver um outro exemplo de palavras que podem também mudar? Vamos pegar aqui, ó, uma palavra também bem simples, tá? Que você olha assim, ah, é simples. É. Olha essa palavra aqui, ó. A palavra olhar. Muito bem. A palavra olhar, se você for pegar assim uma forma prática, né, assim, de cara, você vai assim, olhar, eu olho, você olha, nós olhamos, beleza. De uma forma pontual, de cara, assim, o que você fala? Ah, olhar é um verbo, muito bem. Para que olhar seja um verbo, eu tenho que ter, assim, alguém que olhe, tá? Uma ação, tem que ser uma ação. O que você vai lembrar? Para que a palavra olhar seja um verbo, tem que indicar alguma ação. Alguém tem que olhar para alguma coisa, tá? Vamos fazer aqui dois tipos de frases, ó. Vou olhar o céu. Muito bem. Quer dizer, vou fazer alguma coisa. Vou olhar o céu. Perfeito. Agora, eu olhei o que houve. Muito bem. Eu olhei o que houve. Perfeito. Então, veja que nós temos o verbo olhar. Aqui, ele está, vou olhar, aqui está, eu olhei. Perfeito. Mas aqui é verbo, tem uma ação de olhar. Legal. Mas eu posso ter essa palavra olhar, ela também pode ser o quê? Um substantivo. Ixi, como assim? Eu posso transformar esse verbo em substantivo. Como é que você vai perceber isso? Quando ele for um substantivo, aí ele vai ser o nome de alguma coisa, tá? Tem que ser nome de alguma coisa, perfeito. Outra coisa, quando você tem um substantivo, você tem geralmente um artigo. Você vai lembrar que o artigo, o que ele faz o artigo? O artigo, ele acompanha um substantivo. Muito bem. Vamos agora fazer uma frase prática, tá? Ó, vou fazer a frase, duas frases, primeiro uma mais fácil e uma mais difícil, ó. O olhar das crianças é puro. Veja que aqui, o que eu fiz agora? O que é puro?
o olhar das crianças. Veja que agora eu tenho a palavra olhar, aqui eu tenho um artigo. Então, esse olhar não é mais o verbo olhar. Nessa frase, a palavra olhar, ela se transformou em um substantivo. Mudou aqui, porque eu tenho uma frase que traz essa característica. Além de um artigo, você pode ter, por exemplo, um pronome que acompanha esse verbo que agora é substantivo. Por exemplo, seu olhar demonstra ansiedade. Então, não é o olhar que você vai olhar para a água, é seu olhar. Então, você tem aqui, nesse caso, um substantivo e aqui você tem um pronome. Então, veja que nós temos uma palavra que, geralmente, a palavra olhar vai ser um verbo. A primeira análise que você faz é ser o quê? Um verbo. Só que eu posso ter uma palavra que, contextualmente, vai mudar de classificação. Então, vai ser um substantivo. Qual que é a ideia que você tem que ter aqui? O normal da palavra olhar é ser verbo. Para ser um substantivo, você tem que fazer o quê? Tem que olhar o contexto. O que é olhar o contexto? Olhar a frase como ela foi organizada. Olhar a frase onde a palavra está, a posição em que ela está, com quem ela se relaciona. Então, é assim que você faz uma análise em relação à morfologia. Perceber, por exemplo, quando é uma coisa e quando é outra. Então, existem muitas palavras que têm essa característica. Muitas. Não é só uma ou outra, tá? Muitas palavras vão ter essas funções de não serem apenas uma classificação, mas de serem muitas coisas. E isso aqui vai ajudá-lo, por exemplo, a resolver questão de prova. E eu vou aproveitar um pouquinho para falar que isso aqui também ajuda você a fazer um bom texto. Por quê? Quando você vai fazer um bom texto, qual é um dos grandes problemas que nós temos em relação à produção de texto? Primeiro, o aluno não sabe pergunta básica. Pergunta: não sei como começar isso. Como eu começo meu texto? Isso é a questão mais básica que a gente vai encontrar em relação à produção disso. Eu não sei como começar. Eu começo a frase, o parágrafo, apago, escrevo e apago, escrevo e apago e não sai do lugar. Eu demoro muito para começar. Por que acontece isso? Faltam os conectivos. Os conectivos são as conjunções, são os pronomes, são essas expressões que fazem isso. A conexão de um texto que a gente fala, o emprego dos conectivos, é basicamente o emprego das classes de palavras, das conjunções e do que a gente chama dos pronomes. É isso, a base é essa. Só que se você não conhece os conectivos, você não sabe como empregá-los, vai ficar a vida inteira fazendo, apagando, fazendo, apagando. Aí eu vou só, falar um pouquinho em relação a isso. Nós temos aqui um livro também muito legal. Esse livro aqui é Teoria e Texto, que é um livro de redação, tá? É meu, Giancarla Bombonati, e da Janaína Arruda, né? Escrevemos juntas esse texto aqui. E a ideia desse material é que você consiga entender como construir um bom texto, como organizar um bom texto, como fazer para que o texto fique bom. Por exemplo, um dos cuidados que a gente teve aqui é passar, por exemplo, para quem estuda, algumas coisas importantes em relação a conectivos. Temos aqui alguns conectivos? Temos, por exemplo, vamos lá na página que envolve o emprego dos conectivos. Então, qual o seu cuidado? Às vezes você não sabe como fazer um bom texto, porque falta a base, que a gente fala que é a base do emprego das classes de palavras. Saber usar a palavra adequada, como acontece tudo isso. Então, por exemplo, o nosso livro tem uma parte que ele fala assim, emprego dos conectivos. Primeiro a gente fala um pouco da coerência, que a coerência é quando você não se contradiz, tá? A coerência textual, ela diz respeito a você construir um texto de forma lógica, sem se contradizer, sem colocar informações genéricas, superficiais, isso é a parte da coerência. E daí temos aqui, os conectivos. Como que você pode fazer a conexão de um texto, as coesões, como é que elas são, e temos aqui alguns conectivos importantes. O que eu posso usar se eu quero dar uma prioridade, uma relevância, se eu quero adicionar informações, se eu quero dar uma condição, uma hipótese, se eu quero fazer uma ideia de imprevisto. Como é que eu faço isso? Então, são conectivos
que eles vão fazer aqui com que você entenda como que eu posso organizar bem, como é que eu faço para explicar alguma coisa, como é que eu faço para dar a ideia de organizar as ideias nessa divisão das ideias, como é que eu faço para concluir. Então, são algumas estruturas básicas que garantem como você começa a frase, começa o texto, começa o período. Essa é a base. Então, veja que aprender a morfologia não é só para você fazer questão de prova. O texto, um dos maiores diferenciais é quando você consegue usar muito bem as classes de palavras. Aí que você tem as conjunções, você tem os pronomes, porque eles fazem essa conexão. E essa conexão é essencial. Então, dominar as classes de palavras não é somente você saber quais são, mas saber para que elas servem. Por exemplo, já que eu falei de conjunções, vou falar um pouquinho delas aqui bem rapidinho, só para você entender como é importante as conjunções. Como elas são importantes, ó. Então, temos aqui, ó, as nossas conjunções. Então, eu coloquei antes lá e você vai, né, retoma lá na sua tabelinha, que as conjunções, o que que elas são? A conjunção, ela tem a função de ligar. Então, a conjunção, essencialmente, ela é o quê? Um conectivo, tá? Por ser um conectivo, ela vai ligar expressões, tá? Quando ela faz isso, o que que vem de essencial da conjunção? Ela sempre tem um valor que a gente fala um valor semântico. Tá, e o que que é esse valor semântico? Valor semântico, toda conjunção tem um sentido, um significado. Por exemplo, vou pegar uma conjunção bem básica aqui, ó, pra você perceber isso melhor. Estudei durante o dia todo, vírgula, porém, não vi todo o conteúdo. Beleza. O que que nós temos aqui, ó? Eu vou destacar direto, tá? Ó, esse porém aqui é uma conjunção, tá? Muito bem, o porém é uma conjunção. Essa conjunção aqui, ela tem uma classificação, tá? A palavra porém é uma conjunção e nós vamos classificá-la como uma conjunção adversativa, tá? Essa é a classificação dela. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho que saber que existe uma tabela de conjunções e essa tabela de conjunções determina qual é cada uma delas que elas possuem. Então, aqui nós temos a conjunção adversativa, porém. O que significa isso? Quer dizer que, aí a leitura é assim, ó. Eu tenho, estudei durante o dia. Isso aqui é uma informação. Muito bem, durante o dia todo. Porém, não vi todo o conteúdo. Então, nós temos duas informações aqui, ó. Estudei durante o dia todo, não vi todo o conteúdo. Esse, porém, ele vai ligar essa frase aqui com essa. Então, esse, porém, faz a conexão, tá? Ele faz a relação entre essa informação aqui e essa informação aqui. E o porém, por ser uma conjunção adversativa, toda conjunção adversativa, o sentido primordial dela é trazer uma oposição, tá? Por exemplo, se você estudou durante o dia todo, qual seria a lógica? Ter visto todo o conteúdo, mas não deu tempo. Então, é uma ideia de oposição, uma ideia contrária, porque não vai continuar. Você vê que você mostra uma coisa que é diferente. Então, eu estudei durante o dia todo. Porém, não vi todo o conteúdo. Quer dizer, é uma oposição. Você espera que por ter estudado o dia todo, a pessoa conseguiu ver todo o conteúdo, mas não foi isso que aconteceu. Então, nesse caso, como é que eu sei que tem esse sentido? É pelo emprego da conjunção. É o meu conectivo. Numa redação, por exemplo, você está fazendo uma redação e você quer mostrar uma oposição de ideias. Você usa um porém. Por exemplo, ó, pegando uma forma geral, tá? Ó, por exemplo, a lei seca é um grande avanço. A lei seca é um grande avanço em
relação aos acidentes de trânsito, que envolvem álcool e direção. Muito bem. Então, você colocou uma informação importante, você apresentou o assunto. Uma redação, por exemplo, a lei seca é um grande avanço em relação aos acidentes de trânsito que envolvem álcool e direção. Perfeito. Aí você coloca, porém, mesmo com essa lei, muitas pessoas ainda dirigem após beber. Veja só. Então, o que eu fiz aqui agora? É uma forma de você até começar uma redação, ó. A lei seca é um grande avanço em relação aos acidentes de trânsito que envolvem álcool e direção. Perfeito. Eu apresentei o meu assunto, mostrei a lei seca, um ponto positivo, né? Ela ajudou a entender esse tipo de assunto. Quando eu coloco um porém, quer dizer que não tá muito bom assim, não. O porém é uma conjunção adversativa, então ela vai colocar o que para você? Colocar uma ideia contrária, uma ideia que não bate, que não combina, uma coisa que não segue a mesma linha de raciocínio que foi dito antes. Então, quando eu uso porém, mesmo com essa lei, muitas pessoas ainda dirigem após beber. Então, aqui você mostra um contraponto, tá? Ó, aqui você faz um contraponto. Aqui você mostra uma ideia que você tem que refletir. É aqui que você faz um tipo de construção de frase e que só o porém já faz tudo isso. Começou com porém e tem alguma coisa que não tá legal aqui. É uma ressalva, é uma adversidade, é uma oposição, uma ideia que não tá batendo o que foi dito antes. Então, é esse conectivo, só ele faz tudo isso. E aqui você só vai entender a função dele se você sabe que a conjunção é uma classe de palavras, uma das 10 classes de palavras. A conjunção é uma classe invariável, não tem poréns, porema, não tem nada de flexão aqui. Sempre vai ser desse jeitinho, não concorda com ninguém e sempre vai ser um conectivo, vai ligar uma informação à outra. É isso que faz a conjunção. Então, esse tipo de situação aqui, você só percebe se você domina, claro, a língua portuguesa, especialmente a morfologia. Então, veja só, para você entender a importância de você dominar essa base do português, que é a morfologia. Só sabendo que existe uma conjunção e que ela expressa um significado, só aqui você praticamente já conseguiu entender toda a nossa estrutura da língua portuguesa. Muito bem. Então, só para fechar aqui, que nós estamos acabando o nosso tempo, né? Lógico, né? A ideia é que você tivesse o seguinte. Você percebeu? Só para você entender agora. Só com essa aula, você já entendeu toda a base do português, que é a morfologia. Não tem jeito. A morfologia é a base do português, é ela que sustenta a língua portuguesa. Só com a morfologia você entendeu que as palavras elas têm funções, cada uma das classes de palavras tem uma finalidade, só que nós temos palavras que não são, que elas podem mudar de classificação dependendo aí da frase que você tenha. E a dominar as classes de palavras é importante para você ler um texto e entender o texto, fazer, claro, questões de provas, porque você pode ter questões pontuais daquele assunto, e fazer o quê? Redação. Então, só aqui, ó, só nessa aula, você vê como é legal quando você estuda direcionado. Já conseguiu entender como estudar a língua portuguesa, que existem aqueles grupos, né? Grupos separados para você estudar. A morfologia é a base e você só com morfologia consegue resolver muita questão de prova. A morfologia te dá uma base para a sintaxe, que você estuda isso mais para frente, que é a parte mais difícil. E você usa toda a noção de classe de palavras
para ler um texto e entendê-lo e para fazer uma redação. Então, é bastante coisa. Parece que não, mas ó, nós temos aí pouco mais de 1 hora de aula e você já conseguiu perceber que é muita informação e você consegue usar tudo isso na prática. Tudo que você estudou aqui agora, nesse momento, nesse período de aula, você já vai usar isso sempre, toda a parte do português, porque o que você estudou em relação à morfologia, você não guarda isso. Ah, acabei morfologia, pronto, posso guardar numa gaveta. Não. Português, uma coisa complementa a outra. É como se fosse uma bola de neve. Você nunca para de estudar. Você estudou de morfologia, uma classe vem amarrando a outra, uma classe vai complementando a outra, e você percebe que em português você não consegue separar nada. Tudo vem interligado. E essa dimensão é importante. Então, aqui deu para você pegar um pouquinho em relação a essa experiência de que dá para estudar, mesmo para quem não domina a língua portuguesa, você consegue, com esse direcionamento, entender como estudar e, claro, associando teoria com prática para você saber como estudar. E para estudar português, última dica, não se aprende português somente quando abre um edital, porque é muito assunto que tem no edital, é muita coisa. Então você tem que fazer o quê? Uma preparação prévia, né, antecipada, para que quando abra um edital, aí você só vai direcionar e assim, reforçar os seus conteúdos. Você já tem a base, você só reforça aquela base com mais um pouco de exercícios, mais um pouco de teoria, mas você já tem aquela base. É igual eu falei no início, você já não vai na primeira vez naquele endereço, você já foi várias vezes, então você sabe por onde ir, sabe os melhores caminhos, sabe por onde você pode ir, por onde você não pode ir. Então, direcionar o seu estudo é essencial, tudo bem? Então, bom estudo para você. Começando agora ou não, você já sabe que é importante estudar bastante e direcionado. E nos vemos aí em algumas próximas aulas. Até mais!